voltamos com o Marcos, novo presidente da ADEME, que vai contar para a gente, assim, continuidade antes da gente entrar no assunto novo. Marcos, eu queria aproveitar essas unidades compactas, ou seja, tem público, a gente está vendo que tem público. Os imóveis maiores também, que a gente viu, né, o sucesso de vendas, né, na Barra, enfim, no Arpoador com uma unidade menor, mas o ticket, né, médio também bastante assim, alto, até porque é Zona Sul. E o médio padrão, por exemplo, em bairros como Tijuca, Zona Norte, que a Tijuca fica na Zona Norte, mas eu digo Meier, e o Jacarepaguá, que é na Zona Oeste, assim, esses bairros também vão receber investimentos, assim, lançamentos no ano que vem, já está no radar de vocês, enfim, a ADEME já está sabendo dessas novidades? Então, o médio padrão tem excelentes projetos também no forno. A gente sabe de ótimos incorporadores com projetos muito bonitos para esse ticket que a gente chama, né, de médio padrão. Um ponto de atenção importante nesse setor de médio padrão, e aí eu posso até fazer um panorama geral dos 3 segmentos que a gente tem, né? A gente divide Casa Verde Amarela, médio padrão e alto padrão, mas falando especificamente sobre a tua pergunta, o médio padrão depende muito das notícias positivas de emprego e renda. E por que eu digo isso? É recorrente você atender um cliente que está comprando essa unidade de 500 mil, 600 mil reais, e ele fala, olha, eu tenho uma renda tal mensal, comprometimento da minha prestação, a prestação dele vai ser paga fatalmente, ele pode até ter uma poupança, um dinheiro acumulado, mas a origem principal do pagamento da prestação dele, dos recursos, é o salário mensal daquela família, né? A composição da renda familiar. Então, certamente, boas notícias sobre emprego e renda, né, que é um binômio, né, que vive junto, e isso está aliado ao crescimento do país, que a gente torce tanto para que aconteça nesse próximo ciclo imobiliário, 22, 23, 24, e a gente vê isso acontecendo, a gente tem a esperança que isso vai acontecer. Esses produtos ficam sempre de olho nessas boas notícias de emprego e renda, porque, por outro lado, a falta de emprego e a falta de renda afasta imediatamente esse público, visto que ele não tem os subsídios do Casa Verde Amarela, né, que a gente sabe que são muito grandes, isso impulsiona muito o programa Casa Verde Amarela, e ele também não tem o que a gente chama de poupança, né, aquele valor já reservado, né, já conquistado para fazer um investimento imobiliário, como a gente vê no alto padrão. Então, esse público de médio padrão é importantíssimo, boas notícias de emprego e renda. E aí, pegando carona no que você colocou, por exemplo, o médio também padrão, ele tem aí um aliado que, dependendo, né, se ele for um trabalhador, né, enfim, ele tem direito a usar o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na compra do imóvel, mas seguindo aquelas regras, tem que ser o primeiro imóvel, né, não pode ter financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação, SFH. E hoje, esse valor de avaliação do imóvel é até R$1,5 milhão. Existe algum estudo para que mude, aumente um pouquinho, ou por enquanto ainda não, ainda está muito embrionário? Porque seria também um adianto para esse trabalhador, né? Que tem muitos que às vezes têm aí um bom FGTS, mas não pode optar por um imóvel um pouco acima porque esbarra no teto. Especificamente, Cristina, objetivamente, eu não tenho essa notícia se nesse momento está tendo negociações sobre essa revisão, mas vejo sim com bons olhos essa revisão, que já aconteceu no passado também, né? Era menor do que R$1,5 milhão e foi para R$1,5 milhão, e de forma análoga, isso acabou de acontecer no Casa Verde Amarela, né? Esse momento de inflação de custo que gera repasse de preços, né, fez com que desenquadrasse muitos projetos no Casa Verde Amarela, e o governo federal revisou o teto limite de unidades no Casa Verde Amarela. De forma análoga, seria muito bem-vindo também, em breve, de fato, eu não sei dizer se está acontecendo neste momento, mas vejo com bons olhos, uma discussão no limite também do FGTS, que muitas pessoas, como você falou, usam o produto, né, do FGTS conquistado ao longo de uma vida de trabalho para amortizar um primeiro imóvel. Exatamente. Não deixa de valor importantíssimo. Não deixa de ser um aliado, né?
que ele tem lá, Muito. não pode se beneficiar lá do subsídio do Casa Verde e Amarela, porque ali é quanto menor a renda, maior o subsídio, mas aí tem esse outro lado do FGTS, que já foi imóvel, já foi 500 mil e hoje já chegou a 1,5 milhão. Então, assim, né, pode ser que, quem sabe, no futuro aí a gente tenha mais essa novidade, né, que também é muito boa para o mercado e para quem está procurando um imóvel e está nessa faixa, né, de renda. Aí agora, vamos lá, é um ano de eleição, a gente sabe que fica, né, tem aquele burburinho, mas diante do cenário que a gente vive hoje, como você mesmo colocou, assim, que os imóveis podem subir no ano que vem e tal, enfim, em 2023, 2022, e também as taxas de juros, né? A gente sabe que a Selic vem aumentando, o que é necessário para reter a inflação, enfim, e para a manutenção de empregos, mas, por um outro lado, também os bancos ainda não elevaram as taxas, assim, digo, acompanhando assim, a escalada de aumento da Selic para casa própria. Então, no meu modo de ver, e você é a pessoa mais indicada, o momento para 2022 ainda vai continuar favorável para se adquirir um imóvel, certo? Olha, respondendo a tua pergunta, basicamente as 3 perguntas, os 3 pontos que você fez. Primeiro, ano de eleição. O ano de eleição é sempre, historicamente no Brasil, um ano de tensões, né? De volatilidade, principalmente no segundo semestre, quando as eleições começam a se definir, enfim, polarizações, a gente está um pouco já acostumado com isso, né? E essa questão das eleições, vamos pegar a nossa imensa maioria de clientes, né? São investidores não profissionais do mercado financeiro. Você vai ver bolsa subindo e descendo, dólar subindo e descendo, muita volatilidade, e o risco dessas pessoas, a gente vê muito isso em atendimento aos clientes, o risco dessas pessoas errarem hora de entrada e hora de saída, até perderem algum dinheiro, é grande. Nesses momentos de tensão, os próprios analistas financeiros sempre recomendaram a diversificação em imóvel, que é uma compra um pouco mais simples, de novo, uma compra de longo prazo, uma compra que faz você ultrapassar esse momento de tensão com planejamento, e muitas vezes não, a maioria, imensa maioria das vezes, quem foca no longo prazo, principalmente no Rio de Janeiro, sempre teve alegria na compra do imóvel. É claro que a gente vive um momento, passando para o segundo ponto da tua pergunta, de alta da Selic. Também temos que ser bem justos aqui, que Selic é 2%, 3%. Não é no cenário de Brasil, isso foi uma situação, né, um remédio para um momento de pandemia que nunca tínhamos experimentado no mundo, né, uma retração econômica intensa em que o governo teve que atuar dessa forma. Mas ninguém esperava que a taxa de juros do Brasil fosse 2%, 3%. Então, quando a gente sai de 2%, 3% para 7%, 8%, 9% ou até 10%, isso fica uma sensação de que triplicou, mas, na verdade, é uma base muito distorcida, né? E mesmo a Selic aumentando, a gente sabe que ela está aumentando, como você bem falou, para ser, digamos assim, um remédio da inflação. E você conversa com boas pessoas do mercado financeiro, e eles projetam esse momento de subida, sim, para 2022, mas de um arrefecimento de inflação e, consequentemente, uma acomodação da Selic para 2023. E, de novo, pensando no longo prazo, imaginamos numa hipótese aqui, que você, Cristiane, compra um apartamento em 2022, você só vai pegar essa taxa de financiamento em 2025, talvez 2026, dependendo do período da construção do empreendimento. A gente entende que essa subida e essa acomodação ficaria quase dentro do período de construção do empreendimento hipotético que a gente falou aqui agora. Então, é claro que é um ponto de atenção, é claro que a inflação não é uma boa notícia, e isso não é uma questão de Rio de Janeiro nem de Brasil, inflação é uma questão mundial hoje, não é uma coisa nossa só, mas a gente vê essa Selic também se acomodando ao longo do tempo, dos próximos 12, 24 meses. E falando exatamente de taxa de financiamento, trazendo de novo números, eu adoro números, o ano de 2021, a previsão é que seja um ano de 200 bilhões de concessão de crédito, Brasil, né? Falando Brasil, não Rio de Janeiro. Isso. 200 bilhões de concessão de crédito, quase 90% a mais de 2020. Fruto de uma diminuição da taxa de juros, sem dúvida. Mas mesmo que exista, isso a gente conversa com os bancos, não sou só eu falando,
mesmo que exista um aumento de Selic, e fatalmente os bancos tendem a acompanhar esse aumento da taxa de juros em taxa de financiamento, seja para cima, seja para baixo, certamente esse volume de 200 ainda é monstruoso, ainda é muito representativo, ainda prova que as pessoas querem comprar imóvel e os bancos estão muito disponíveis para dar crédito. Isso, e assim, cada vez mais os bancos, né, a competitividade, que isso também é bom, né, a Caixa também, que sempre foi um termômetro e continua ali, né, vai lá aquele divisor de águas, mexe na taxa, com a modalidade nova, e aí acaba, assim, sacudindo o mercado como um todo, e fica bom para quem está querendo comprar um imóvel, porque recentemente também eu fiz uma entrevista que o entrevistado colocou assim: Cris, muitos têm até capital para, enfim, até comprar à vista determinado do nicho de mercado, mas ele opta por fazer o financiamento para não se descapitalizar por conta do que a gente vinha vivendo. Talvez isso mude um pouquinho daqui para frente, mas como você mesmo colocou, daqui a pouco pode voltar. É mais ou menos isso, né? Essa coisa é uma oscilação, mas é uma oscilação consciente, né? Assim, vamos dizer assim. E que a gente e o público em geral entende o motivo. Nós viemos de taxas muito baixas e insustentáveis também, visto da pandemia, como a gente acabou de falar. Vamos subir para que seja um remédio para esse período de inflação no mundo, isso é um fenômeno mundial, mas em algum momento breve vai arrefecer e vai ajustar de novo, né? Então, a compra olhando longo prazo me parece ainda muito satisfatória. A gente já operou com taxas Selic e taxas de financiamento muito maiores que a gente tem hoje. Fica parecendo que é um momento inédito, né? Que o mercado vai enfrentar situações inéditas. A gente já operou, não que a gente deseje isso, é claro, mas o mercado sempre operou, ou recentemente conseguiu ainda ter a sua potência com taxas de juros até maiores do que a gente está hoje. Exatamente. Eu continuo sendo muito otimista, com o pé no chão, mas ainda otimista com o mercado carioca. Marcos, a gente está chegando... Bom, espero que essa seja a primeira de muitas. Próximo ao finalzinho, mas eu queria também te fazer uma pergunta assim. A gente sabe que em São Paulo, até você colocou, né, as unidades compactas sempre foram um sucesso e a gente, por conta da mudança, né, no Código de Obras, estamos passando a viver esse, vamos chamar assim, esse boom. E a aceitação está sendo também boa dos dois lados, do lado do investidor, que vislumbra aquele investimento para ter um condomínio mais enxuto, né? E aí, consequentemente, ter uma maior rentabilidade nessa conta da locação. E para quem busca o primeiro imóvel, digo, o jovem que está saindo da casa dos pais, ou de repente o casal que infelizmente se separou, ou até mesmo nossos pais que moravam em apartamentos maiores ou casas maiores e não tem a necessidade de continuar gastando com a manutenção e até risco. Isso vocês estão sentindo? Faz parte do mercado agora? Olha, certamente, você veja quantas histórias de família você conseguiu contar e são histórias reais, que eu já sentei na mesa com clientes meus e a gente ouve das imobiliárias isso também, quantas histórias de idosos indo para um apartamento menor, ou vendendo um grande apartamento e comprando dois, porque um vai morar e o outro vai alugar, apartamento para um filho sair de casa, ou reserva de valor, aquela coisa assim, quero comprar um apartamento porque não quero diversificar minha carteira com um apartamento, aí não quero que seja um apartamento de 1,5 milhão, quero que seja um apartamento de 800 mil, 700 mil, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Como que isso tem público e de várias histórias, vários perfis familiares, e como que isso não podia ser feito? Olha como que a questão de legislação impedia a gente oferecer produtos que hoje são comprados por N famílias com N histórias, né? Então, a questão do jovem, por exemplo, conquistar o seu primeiro imóvel antes do que faria se tivesse que comprar um 2 quartos, por exemplo, ainda não tinha juntado aquele seu dinheiro. Então, pessoas entrando no mercado imobiliário até de forma antecipada, porque tem um ticket menor, fruto desse imóvel. Pessoas que querem um condomínio um pouco mais otimizado, e hoje um dos grandes focos das incorporadoras é fazer bons produtos bonitos, produtos com uma usabilidade interessante e produtos que sejam econômicos, né? Porque o custo do condomínio acaba concorrendo amanhã com o custo do aluguel, a gente sabe disso. Exato. Então, você veja como é rica essa demanda de unidades pequenas e que está só começando no Rio de Janeiro.
Pois é, porque a gente está engatinhando, né? São Paulo saiu à frente. E assim, o que me chamou a atenção, tem um tempinho eu entrevistei uma brasileira que mora em Paris e ela, pensando na aposentadoria, quando saíram os imóveis compactos, ela investiu. Compactos que eu digo, né, dentro da medida, vamos chamar de médio, né? Assim, que se torne vantajoso também para ela ter uma rentabilidade na locação. Ela investiu em Copacabana e investiu na Praia do Flamengo. Então, assim, ela comprou 2 em Copa, e isso na construção, né, na planta, como a gente chama, né, que foi lançado. E ela estava super feliz, falou assim, olha, minha aposentadoria está garantida. Então, acho que a gente trazer isso, né, para conversar aqui, colocar aqui, e com você também, trazendo toda essa sua experiência, eu acho que soma para quem está nos acompanhando. Sem dúvida. Ela escolheu áreas populosas e áreas quer dizer, ela escolheu ter renda fruto do mercado imobiliário. Certamente ela pode ter investimentos financeiros também, certamente teria. Mas olha como é interessante ela planejar a vida futura dela, falando em aposentadoria, Sim. Com o mercado imobiliário. Escolhendo participar da vida imobiliária da cidade, olhando para a cidade como um ativo de longo prazo, afinal de contas ela está planejando, de novo aquela questão de longo prazo, ela está planejando o longo prazo da vida dela, Exato. com raciocínio de longo prazo imobiliário também. É tudo que a gente quer ouvir. Olha quanto que essa pessoa vai pagar de IPTU ao longo de todos os anos, olha quanto que ela vai deixar de reforma desse apartamento de tempos em tempos. Então, quando a gente fala de uma compra imobiliária, importante, e graças a Deus os governantes estão entendendo isso, o mercado imobiliário é uma atividade essencial, fomos até declarados, né, na pandemia, atividade essencial finalmente, né, formalmente declarados atividade essencial. Olha como que uma compra imobiliária, como que essa venda, essa pessoa entrando no mercado imobiliário, olha que ela deixa de impostos e recursos advindos de uma venda de apartamento. Sim. Então, nós somos, sim, uma indústria, uma atividade, construção civil e mercado imobiliário, geradores de muita renda. Né? A empresa fez salários para ela, uma eventual pessoa que possa participar do dia a dia dela ali, auxiliando limpeza ou algum outro serviço. Sim. Demandas de compra de material, impostos recorrentes. Olha como que ela escolheu o mercado imobiliário para pensar o futuro da vida dela. Pois é o efeito cascata, né? Vários setores acabam ali se juntando e a roda vai girando, né? A economia vai girando. Por isso a gente é tão importante, né? Eu me considero... É uma locomotiva. A gente fala, é uma locomotiva. E nessa retomada que a gente precisa, não esqueça que eu falei que a gente está na metade do que a gente já fez. Essa retomada de indústria, tanto imobiliária quanto de retomada econômica do país, o país precisa crescer, a gente torce para que isso aconteça, o mercado imobiliário é protagonista. Nós somos uma locomotiva de geradores de empregos na base da pirâmide, na sua maioria. Emprego e renda, a gente tanto falou aqui de emprego e renda, quanto mais canteiros de obra, mais oportunidade de pessoas como essa, sua amiga, de comprarem para planejar aposentadoria no mercado imobiliário. Com certeza. Então, as coisas vão se retroalimentando, como você falou. Olha, eu te agradeço. Chegamos ao final. Muito obrigada mais uma vez por você ter aceito o nosso convite, que você possa vir mais vezes, viu? Obrigado. Só concluindo aqui, eu queria aproveitar para desejar um feliz 2022 para você, para sua família e para todos que nos escutam. Um feliz Natal e um feliz 2022. E quero reforçar aqui meu otimismo com o mercado. Compradores interessados em analisar oportunidade de imóvel, empresas sólidas e muito preparadas para oferecer bons produtos, o poder público, que é o regulador, finalmente entendendo que a gente é a locomotiva dessa retomada econômica, os bancos querendo muito dar crédito, como os números que eu já passei aqui, claro, desafios enormes, legislação, importantíssimo que a gente vai passar no Rio de Janeiro, inflação, taxa de juros, tudo, nem tudo são flores, a gente sabe disso, mas isso tudo junto faz com que eu seja muito otimista para um ano bonito de 2022 e torço para que muitos cariocas passem o ano de 2022 aí em algum momento comemorando o sonho maior do brasileiro, que é comprar seu imóvel. Ok. Obrigada mais uma vez e ficamos por aqui. Beijo, até a próxima. Obrigado, um abraço.